Deixa eu já deixar aqui gravando para ficar no jeitinho. Então tá bom. Olá, pessoal, boa tarde. E aí, pessoal? Boa tarde, boa tarde. Grande Zag. Oi, Lucão, bom? Bom, só. Ansioso, hein, mano? Aí sim. Vamos ver, acho que vai ficar ser legal, ser legal. Já tá da hora, já só você vê que o cara capricha até na ambientação da câmera, mano. Parece podcast, Ó. tá ligado? Coloquei uma luzinha colorida aqui, ó. Esse que eu falo, é design de primeira linha, velho. Só, Maju, eu vou ficar devendo o fundinho, o efeito visual aqui, porque quer ver? Eu tinha até feito um para usar. Olha como ele me corta todo torto. Fico Não, todo tá suado. ótimo esse seu fundo aí. Tá ótimo. Pode deixar esse fundo aí, youtuber, Então, beleza. streamer. É. Tá ótimo, tá ótimo. Olá, pessoal, boa tarde pra quem tá chegando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos esperar uns 5 minutinhos, né, Zag? Esperar o pessoal entrar. Pra gente poder Sim. começar. Beleza. Uhum, beleza. Boa tarde, pessoal. E aí, Thaís, boa tarde. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, gente, para quem tá chegando. A gente vai esperar só mais 2 minutinhos para ver se vai chegar mais gente, tá bom? Bora lá, então? A gente pode ir, Zag? Opa, bora lá. Desculpa, a gente tava falando com o pessoal aqui que a gente tá no escritório hoje. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui, agradecer ao Zag pela disponibilidade, por ter preparado esse material e compartilhar conhecimento com a gente hoje. Então, muito obrigada, Zag. Só para, enfim, familiarizar vocês, não sei se vocês viram, recentemente a gente mandou um comunicado explicando essa divisão, né, que a gente fez do Meetup e do Tech Talk, né, a gente dividiu porque existem alguns conteúdos que são bem específicos, então a gente dividiu esses conteúdos mais específicos como o Tech Talk e o Meetup como conteúdos mais amplos, né? Então, acredito que todo mundo aí viu na comunicação, mas só para dar uma reforçada. E é isso. Muito obrigada pela presença de todo mundo aí, Zag. Tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso aí de conhecimento. Fique à vontade. Legal. Bem, vamos lá então, pessoal. Queria começar falando que é um prazer, né? Tá fazendo esse Tech Talk aqui, porque eu entrei aqui na Domus como estagiário, né? Sem saber quase nada, né? Tinha um pouco conhecimento. Então, praticamente tudo que eu sei hoje aqui sobre a minha produção, né, de UX e UI designer, eu aprendi aqui dentro da Domus. Então, é realmente um prazer estar dividindo um pouquinho disso que eu aprendi aqui com vocês, né, colaboradores aqui de dentro mesmo. Então, está sendo uma experiência muito legal, estava bem ansioso por isso. Vamos lá, então. Acho que alguns de vocês devem me conhecer já, né? Eu sou o Luiz, sou do departamento de design, UX e UI. Preparei aqui esse Tech Talk para a gente falar sobre Figma, porque Figma é uma ferramenta muito importante que a gente usa diariamente, né? Nós como designers, mas os devs também usam. E eu percebi que muitas vezes os devs usavam o Figma quase como uma imagem estática só para consultar, né? Então, muitas vezes usava só como uma referência para ver ali como que o designer fez aquela interface e depois programar usando ela, né? Usando como uma referência, mas simplesmente visual, né? Olhando ali, fazendo igual. Mas o Figma, ele nos dá muitas ferramentas, ele é muito poderoso e podem ser usadas também pelos designers no seu dia a dia, né? Para facilitar esse trabalho de vocês. A minha ideia aqui, inclusive, não é fazer uma palestra, assim, nem nada, ficar aqui falando com vocês. Eu queria convidar vocês para participar. Inclusive, olha que legal, eu vou jogar lá no Livre, mandei o link desse projeto aqui. Então, quem quiser participar, fica à vontade, entra aí no link. O Figma, ele é muito leve, ele roda na própria navegador, então você pode entrar aí. Você não precisa nem criar conta para usar ele, você pode entrar aqui como um anônimo no projeto e participar. Mas, se você quiser criar uma conta, cria lá usando o botãozinho do Google, então você só clica lá, loga com a sua conta do Google no Figma, né? E vem aqui participar. Por quê? Enquanto eu vou estar aqui mostrando para vocês algumas ferramentas, mostrando como funcionam as coisas, vocês podem ficar livre aí para já ir testando, ver o que vocês acham. Eu só vou pedir para não mexerem aqui nessa parte da apresentação em si, né? Que tem esses slidezinhos aqui. Mas aqui em volta, ó, toda essa área livre do lado, em cima, embaixo, pode ficar à vontade, viu? É tudo nosso. Vai zoando aí. Se alguém quiser fazer um desenho e mostrar para nós no final como que ficou, podem ficar à vontade.
Só uma partinha ou outra aqui da apresentação que eu vou precisar mostrar minha tela em si, mas eu aviso vocês para vocês voltarem a olhar aqui a tela do Meet, beleza? Bem, então vamos lá, vamos começar. Figma para devs. Como que os devs podem usar o Figma a seu favor no seu dia a dia, né? Porque todo projeto, praticamente, a gente usa o Figma para consultar essas interfaces, né? Vamos falar, então, aqui um pouquinho sobre o Figma. O que é o Figma? O Figma, ele é um programa, um software da gente desenhar coisas vetorizadas. É praticamente como um Illustrator. Porém, ele é usado nessa parte realmente de desenhar interfaces digitais, né? Como sites, aplicativos, mas também ele pode ser utilizado para outras finalidades. Eu mesmo já fiz muita coisa aqui no Figma, já fiz gráfico, já fiz diagrama, já fiz fluxo. Esses dias mesmo aqui para Domus eu fiz um banner que ele tinha 3 metros por 1,5, sabe? E era algo para impressão, que geralmente precisa de muitas configurações, muitos detalhes, códigos de cores, e o Figma dá conta. É algo que, se eu fizesse no Illustrator, meu computador ia estar fritando lá, de fazer um arquivo gigantesco de 300 dpi no Illustrator. E aqui eu faço no Figma, direto no navegador. Então, ele pode ser usado tanto no navegador, aqui como eu falei, só acessar o link dele pelo Figma, ou você pode baixar também essa versão de desktop, né? Que é no caso que eu estou usando aqui, eu prefiro. Vocês podem ver aqui. Mas, outra coisa legal, o Figma salva todos os seus projetos na nuvem. Então, se eu começar a fazer um projeto em um computador e depois quiser continuar em outro computador totalmente diferente, eu consigo. É só acessar minha conta que todos os meus projetos vão estar lá. É só eu acessar e consigo continuar meu trabalho do computador que eu quiser, de onde eu quiser, só ter acesso à internet. Que tudo isso daí vai sendo salvo automaticamente na nuvem. Quase que nem um Google Drive, assim, sabe? Quando você cria o documento no Google Drive. Mesma coisa. Então, esse aqui é um pouquinho sobre o Figma, a ferramenta. Um exemplo também de coisas que você pode fazer no Figma, né? Como eu disse, é os próprios slides. Ó. Todos esses slides aqui eu fiz 100% dentro do Figma. Né? Usei o Figma para montar os slides, as cores aqui e tudo. Fiz dentro do Figma. Olha que legal. Então, tá aí mais uma opção de algo que você pode usar. Dentro do Figma, nós também temos 2 tipos de projeto que conseguimos criar. Tem o Figma e o FigJam. O FigJam é uma funcionalidade consideravelmente nova dentro do Figma, né? Qual que é a principal diferença entre os dois? O Figma é um tipo de projeto que é usado mais para fazer essas interfaces mesmo. Ele tem toda a ferramenta do Figma, ele é algo bem complexo, que é isso aqui que a gente está usando aqui agora, que vocês estão vendo. Esse projeto aqui é um projeto de Figma em si. E também temos o FigJam. O que é o FigJam? É basicamente um quadro em branco digital que ele tem ferramentas simplificadas do Figma. Então tem algumas coisas que você pode fazer direto pelo FigJam, que vai ser muito mais fácil, muito mais simples. Como que você cria um arquivo desse? Você vem aqui na Home, essa aqui é a minha homezinha, né, que estão todos os projetos aqui do Figma que eu faço. E aqui em cima temos esse botão, ó, New Design File, que é o azulzinho, que vai criar um design do Figma, e o FigJam, que é esse ícone roxinho aqui. Então, essa aqui é a visão do FigJam. Vocês podem ver que ele é bem diferente, não tem todas aquelas barras do lado, aquelas ferramentas em cima, embaixo, etc. Ele é bem simplificado, é quase um quadro em branco mesmo. Esse aqui é essa apresentação que eu estou fazendo para vocês agora. Eu montei ela inicialmente aqui no FigJam, porque você consegue vir colocando esses post-its aqui como se fosse um quadro em branco mesmo. Então, eu fui anotando todas as minhas ideias de coisas que eu gostaria de falar aqui na apresentação, direto aqui, ó. Fui clicando aqui, criando, escrevendo, anotando minhas ideias, quase como um brainstorm, e depois eu fui criando essa apresentação mais complexa. Esqueci de avisar, se você estiver ali no Figma e quiser dar uma olhadinha rapidinho aqui no Meet, é que eu estou mostrando o FigJam, né? Mas é coisa rápida, já vou voltar ali para aquele projeto. Outra coisa legal que dá para você fazer aqui é fazer, por exemplo, fluxos e diagramas. Por quê? Lá no projeto do Figma normal, você tem que ficar desenhando, por exemplo, que isso aqui é uma ideia e essa aqui é outra, eu quero ligar uma na outra. Eu ia ter que desenhar uma setinha daqui para cá. Aqui não, aqui a gente tem essa ferramenta de seta, ó. Você consegue ligar. E ela já vai até seguindo direto. Ó. Então, se eu mexer esse bloquinho depois, para cá, para lá, ó que legal, a setinha já fica travado. Então, eu coloco uma ideia aqui, outra ali. Então, é legal para fazer, por exemplo, brainstormings, criar fluxos, esse tipo de coisa. E ele é uma ferramenta bem mais simplificada do que o Figma normal. Temos aqui algumas ferramentas para desenhar, se a gente quiser. Dá até para colocar aqui ó, um colantinho para deixar mais bonitinho o nosso design. Tem figurinhas, ó, emotes, figurinhas que a gente consegue ir colocando. Ó, uau! Várias coisas aqui que dá para a gente ir colocando no FigJam. Então é algo bem legal. Para o pessoal aí que costuma fazer fluxo, né, por exemplo, um PO, essas coisas, aqui é uma ferramenta bem interessante que vocês podem usar no seu dia a dia também.
Um exemplo aqui que eu tenho, deixa eu ver se eu separei aqui. Não separei, deixa eu abrir ele rapidinho aqui. Aqui, foi um fluxo que eu fiz esses tempos de um web chat. Vou mostrar bem por cima, assim, só para vocês terem uma ideia de como fica tudo isso daí. Olha que legal. Ele era vários caminhos, né? Tinha várias opções nesse chat aqui para ir selecionando e cada um levava uma resposta diferente. Então eu fui mapeando, fazendo todo esse fluxo aqui de cada resposta, para onde que eles levavam e tirando prints direto. Tanto é que, ó, vou tirar, por exemplo, um print aqui da nossa... Pronto. Tirei um print aqui. Se eu dar um Ctrl C ali, ó, diretão, ele já vai grudar direto no... Aqui, ó. Ctrl V. Aqui o print, ó. Tá vendo? Então você consegue colar direto os prints assim, né? Só tirar o print e dar um Ctrl V lá no app, que ele já vai diretão. Então é algo bem legal. Basicamente, isso aqui é o FigJam, né? Essa é a diferença entre os projetos do Figma normal e do FigJam. Dá para fazer Kanbans, por exemplo, anotar ideia, várias coisas dá para vocês usarem o FigJam. Usem a criatividade. Vamos conhecer então um pouquinho aqui da interface do Figma, né? Aqui desse lado esquerdo, nós temos todas as camadas. Quem já mexeu com o Photoshop ou algum outro programa da Adobe, vocês vão entender a mesma lógica. Temos todas as camadas aqui do lado esquerdo. De cada telinha dessa aqui que eu criei, é uma camada dessa, com uma opção diferente. E aí você vai abrindo dentro dela, vai tendo informações de camadas, entendeu? Assim como Photoshop, por exemplo. Temos aqui páginas, né? Então, por exemplo, eu tenho essa página aqui da apresentação, tem um Design System que eu coloquei aqui numa outra página, só como exemplo. Que legal. Então, aqui a gente consegue criar várias páginas também. Então, às vezes, você podem ver uma página dessas daqui de produção, por exemplo, né? Que é lá que o designer vai fazer os designs dele e depois joga para outra página também criada aqui de finalizadas, por exemplo, ou de jornadas, né? E assim a gente vai deixando tudo organizadinho dentro desse projeto. Aqui no topo nós temos as ferramentas. Cada ferramenta dessa daqui são as ferramentas básicas, que elas fazem algumas coisas. Já vou passar pelas ferramentas, explico elas um pouquinho melhor já mais para frente. E aqui em cima nós temos as páginas. É quase como um navegador também, aqui abas, cada um desse aqui é um projeto que eu deixei aberto, algum deles eu vou mostrar para vocês durante essa apresentação, né? Aqui em cima, nós temos aqui, ó, o nome do projeto, logo no topo. Aqui, quem está online. Temos, então, aqui a Adriana, que está online com nós nesse projeto vendo. Temos o Comunica Domus IT, também está online aqui. Aqui a gente consegue ver, então, todo mundo que está online nesse projeto nesse momento. Aqui a gente compartilha o projeto e etc, etc. Temos mais algumas funcionalidades, também vou falar um pouquinho melhor ali para frente. E aqui do lado temos a aba de Design. Então, por exemplo, se eu clicar nessa aba aqui de ferramentas básicas, por exemplo, aqui, ó. Vocês podem ver que mudou aqui do lado. Aqui vai ter várias configurações de design diferentes que eu consigo fazer. Então, por exemplo, o tamanho da tela. Essa aqui tá 1920 por 1080, né? Full HD. Consigo mexer várias coisas, a cor desse fundo, etc. Também já vou passar um pouquinho melhor para isso daí ali para frente. Legal? Então, essa é a interface básica do Figma. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui na próxima, que são as ferramentas básicas. Aqui temos as configurações, também essas configurações básicas que temos em todos os programas, né? Então, por exemplo, objeto, visualização, edição, etc. Você vai achar tudo aqui, preferências. Temos o ponteiro. Ponteiro você vai usar para fazer basicamente tudo, né? Vai usar para apontar mesmo e rodar, né? Navegar pelo projeto. Do lado aqui, esse hashtag, temos um frame, que a gente vai usar essa ferramenta para criar um frame. Eu vou criar um framezinho aqui, ó. Criei. O que é o frame? É basicamente o quadro no qual vamos trabalhar dentro dele, né? Então, é a nossa área de trabalho que estamos usando. Essa slide aqui, de ferramentas básicas, ele é um frame. Essa aqui é outro frame, entendeu? Então, o frame é basicamente onde nós vamos trabalhar dentro dele. Então, é com essa ferramenta que nós criamos essa área de trabalho. Ele está aqui. Aqui temos as ferramentas de formas. Temos várias formas, linhas, elipses, triângulos, estrelas, que aí também nós vamos criando as formas do jeito que queremos e precisamos. Legal. Aqui a caneta. Caneta a gente desenha, né, faz linhas. Caneta é uma ferramenta bem complexa, eu vez ou outra ainda sofro para usar caneta, então não vou explicar como que ela funciona, mas ela é para desenhar linhas aqui, criar formas, né? Por exemplo, aqui eu criei essa forminha aqui, bem abstrata. Temos aqui a ferramenta de texto, só clicar, podemos digitar. O texto está bem pequenininho lá, deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui, ó. 120. Pronto. Ferramenta de texto, então a gente usa ela para digitar os textos como gostaríamos.
Aqui temos os nossos resources, né, nossos recursos. Aqui vai ter um monte de coisa também, vocês podem dar uma olhada depois. Mas, por exemplo, naquela página ali que eu falei Design System, eu adicionei um monte de ícones já naquela página, que vamos supor que fosse um projeto, eu ia usar aqueles ícones no meu projeto. Aqui eu consigo ter tipo um atalho para todos aqueles ícones, tá vendo? Eles aparecendo todos aqui, ó. Então eu consigo ter meio que um atalho fácil para achar todos esses recursos, plugins, widgets e várias coisas que você consegue adicionar também no Figma. Aqui temos a ferramenta da mãozinha, que a ferramenta da mãozinha serve para a gente scrollar, né, o nosso projeto. Mas daqui eu nunca usei, a gente geralmente usa o atalho de segurar a barra de espaço. Ó, se eu segurar a barra de espaço, o meu cursor vira a mãozinha, então não usa. E aqui temos a ferramenta de comentários. Eu vou explicar essa ferramenta de comentário um pouquinho mais para frente já, mas ela está ali. É ali que você acha. Quando você clica ela está selecionada, você entra no modo de comentário aqui do Figma, né? Legal. Próxima telinha aqui. Réguas. As réguas, vou até desabilitar minha régua aqui, ó. Ela é uma opção que não vem ativada de padrão no Figma, né? Você tem que ativar ela a primeira vez que você quer usar ou desativar quando você quer tirar depois, né? E o atalho é esse aqui, Shift R. Então, aí, pessoal que está aqui no projeto, se vocês quiserem ver a régua, aperta Shift R, ó, plum! Ó que legal. Então, ó, essas linhas vermelhas aqui são algumas réguas que eu coloquei só para exemplificar, que a gente pode ver. E aqui também aparece a régua das distâncias em pixel, que a gente consegue achar os elementos que queremos no projeto. Para você arrastar uma régua dessas daqui vermelhinha, ó, é só você vir aqui nessa régua do canto, segurar e arrastar. Ó, e aí você coloca essa régua onde você quiser do seu design. Algo bem interessante também é que essa régua você pode colocar ela só dentro de um frame ou você pode colocar ela fora do frame. Se você colocar ela fora do frame, ela vai pegar o projeto inteiro. Então, por exemplo, essa régua aqui, tá vendo? Ela tá dentro desse frame aqui, réguas. Então, ó, tá vendo que aquele lado esquerdo aqui, ó, ele até fica pontilhadinho, mostrando que ele tá só ali dentro. Mas se eu soltar, ó, ela parou aqui. Agora, essa daqui para cima, eu botei ela para fora do frame, ó, pontilhado, fora do frame. Ó que legal. Agora, ó, essa régua vai pegar o meu projeto inteiro, ó. Então você consegue, por exemplo, quero alinhar todos os títulos desses meus slides aqui certinho, bonitinho. Eu pego, uso esse aqui, por exemplo, que é o que eu quero alinhar, né? Vou usar ele de referência e passo essa régua por todos os meus slides. Aí eu consigo ir vendo, ó, esse aqui tá alinhadinho, esse aqui tá alinhadinho. Então, às vezes, se vocês forem fazer, por exemplo, uma parte de QA ali, ver se tá bem pixel perfect algo que os desenvolvedores fizeram, vocês podem jogar o print aqui no Figma, né, dessa tela que vocês querem comparar, colocar do lado o design feito pelo designer e passar as réguas ali para ver tudo certinho se tá legal. Legal. E as minhas réguas eu sempre deixo ativado. Uso régua o dia inteiro, toda hora, então eu já deixo ativado aqui, nem desativo. Deixa eu só tirar essa aqui para não ficar atrapalhando a gente depois. Opções de design. Essas opções de design são essa aba aqui do lado direito, as configurações que a gente configura por aqui. Temos algumas opções de design. Vou criar um framezinho aqui, ó, embaixo, para ir mostrando para vocês algumas dessas opções de design. Temos fill, o preenchimento. É esse daqui, ó. No caso, esse preenchimento desse frame que eu criei, ele tá branco. Mas se eu clicar aqui, ó, já aparece essa barrinha de cor, eu consigo colocar a cor que eu quiser nesse preenchimento aqui, né? Consigo, inclusive, usar aqui o conta-gotas para pegar cores de outros elementos, né? Legal? Vou deixar ele, então, azulzinho claro, assim, para ele ficar bem visível para todo mundo. Stroke. Stroke são as linhas e contornos. Stroke, ela é essa opção aqui, essa abinha aqui. Ele não tem stroke nenhum, por enquanto, esse frame. Se a gente clicar no maisinho aqui, criamos um stroke. Ele, por enquanto, está pequenininho. Vou dar até um zoomzinho aqui. Está pequenininho e preto, então a gente não está vendo. Vou deixar ele rosa, assim, para ficar bem chamativo. Olha lá, já conseguimos ver melhor. Consigo aumentar o tamanho desse stroke, vamos colocar um stroke 20, ó, ficou grandão. Consigo colocar se ele é interno, externo, no centro. Consigo colocar aqui se ele vai só embaixo, só em cima, só de um lado, só de outro. Várias opções. Legal? Esses são os strokes, as linhas. Vamos ver o próximo, efeitos. Efeitos a gente adiciona elementos. Geralmente o que é mais usado são as sombras, né? Aí efeitos a gente vem nessa próxima abinha aqui, que é Effects, clica em adicionar. Já adicionou uma sombrinha aqui, ó. Se vocês repararem, eu vou dar um zoom aqui, ó. Ó a sombrinha aqui. Vou tirar e colocar ela, ó. Ela ali. É geralmente o que é mais usado. Aqui, se a gente clicar no solzinho do lado, ó, ela aparece as opções. Então a gente consegue trocar a cor. Vamos colocar, sei lá, essa sombra verde. Ficar um neonzão que nem de carro de racha de Tóquio. Aí, ó, verdão ali, a gente consegue colocar um blur, o tamanho, se ela vai mais para um lado, mais para o outro, para cima, para baixo, enfim. Aí aqui a gente consegue ajustar também esses efeitos de sombra.
Alinhamento a gente vai basicamente... Deixa eu criar um clonezinho aqui desse aqui. Só para a gente ter um exemplo. Se a gente selecionar esses dois elementos aqui em cima temos as barras de alinhamento, ó, lá em cima, embaixo da abinha design. Ó. Então a gente consegue alinhar esses dois elementos. À esquerda, ficou um em cima do outro, né? Porque como eles estão do mesmo tamanho, vamos colocar um embaixo do outro aqui, que acho que vai dar para ver melhor. Ó. Epa. Coloco embaixo do outro, deixa eu deixar os dois aqui para cima. Vou colocar eles assim, pronto. Aí, ó, vou alinhar eles à esquerda, clico ali, ó, pum, alinhou. Então é meio que um atalhinho para a gente conseguir alinhar tudo facinho, rapidinho. Legal? E aí esse alinhamento a gente consegue fazer para um lado, para o outro, no meio, em cima, embaixo. Ó, temos várias opções de alinhamentos aqui em cima que vocês podem usar também. Temos grids. Grids é algo que a gente só consegue colocar em um frame. Vou até tirar aqui esse stroke e essa sombra aqui. Ó, o grid a gente tem aqui, ó, layout grid, é essa abinha aqui. Estão vendo? Logo mais ou menos aqui no meio. Se a gente adicionar, ó, ele vai adicionar uma grade mesmo. Então é uma grade que a gente pode usar quase como uma régua, mas como uma régua já automática, né, já setada. A gente consegue mexer algumas configurações aqui, como por exemplo, colocar em colunas. Aí a gente consegue colocar, quero 15 colunas, ó, 15 colunas. Quantos tamanhos elas vai ter, qual que vai ser o espaçamento de uma coluna e outra. A gente consegue colocar elas em linhas. Em linhas não apareceu, não sei porquê, mas enfim, dá para colocar em linha, ou em grid assim, para ele ficar todo quadriculadinho. Assim a gente consegue usar quase como uma régua e ver, por exemplo, a distância de um elemento para outro, ou colocar o mesmo grid em todos os nossos designs, para ver, usar sempre o mesmo alinhamento dos objetos. Legal? Ah, e tem por último aqui também, deixa eu tirar esse grid, as bordas. As bordas a gente arredonda as bordas do nosso elemento, né? Esse arredondamento de borda você consegue fazer com formas geométricas, componentes, elementos, com frames, quase tudo. Acho que só letras escritas a gente não consegue arredondar. As bordas a gente vem aqui embaixo, ó, tá vendo? Corner radius. Vamos colocar uma bordinha de 20 nesse frame aqui, ó. Olha lá, arredondamos a borda. Olha que legal. E aí aqui a gente consegue arredondar uma borda assim, outra não, ó. Arredondei essa aqui e aquela ali, ó. Aí ficou um lado arredondado, o outro não. Então a gente consegue fazer essa distinção entre as bordas, né? Arredondar só uma ou outra, ou todas, e etc. Aqui também nós temos algumas configurações, como por exemplo, o tamanho, né, da nossa forma, ó, em cima da bordinha, a altura, várias opções. Aqui a gente mexe na angulação, por exemplo, etc. Bem, essas aqui são basicamente as configurações de design que conseguimos fazer nos elementos. Então, todo elemento que a gente selecionar, por exemplo, essa opção de design, vai mudar essa visualização da borda do lado aqui, mostrando o que a gente pode mudar naquele elemento. É basicamente isso daí. Bem, basicamente a parte que tinha aqui era mais para apresentar vocês um pouco o Figma, as ferramentas, o que pode ser feito ou não. Mas agora acho que a gente vai entrar mais numa parte que vocês vão usar no dia a dia mesmo, algo mais útil. Então aqui agora vocês começam a prestar dobro de atenção, fechou? Vamos lá. Alguns atalhos úteis que vocês podem usar. Mostrar a régua que eu acabei de mostrar ali, Shift R, abre e fecha. A ferramenta da mão é segurar a barra de espaço para dar esse scroll, né, arrastar o nosso projeto do jeito que a gente quiser. Segurar o Ctrl também é algo bem legal, que a gente vai selecionar um elemento específico. Então, por exemplo, tá vendo que tá aparecendo essa barrinha azul em volta? Quer dizer que todos esses elementos que estão aqui dentro, todos esses atalhos que eu coloquei, eles estão agrupados num elemento só. Mas vamos supor que eu quisesse só esse espaço aqui. Eu não quero nem a barra de espaço, o desenho da barra de espaço. Eu quero o escrito espaço dentro do desenho de barra de espaço. Como que eu faço? Eu seguro o Ctrl e vou em cima ali, ó. Isso, tá vendo? Aí ele já, ó, selecionou direitinho o espaço. Pronto. Então, ó, antes eu estava pegando todo esse grupo aqui, mas não, eu quero só esse espaço. Ou quero só essa barra aqui. Ou eu posso vir aqui do lado esquerdo, que aparece todas as minhas camadas, e pegar só esse grupo aqui, que é todo esse espaço aqui, tá vendo? Ó? Entenderam? Então, segurando o Ctrl, vocês conseguem selecionar um elemento específico, mesmo que esse elemento esteja dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro. Só segurar o Ctrl e ir com a sua seta em cima daquele elemento. Mostrar e esconder interface. Esses aqui tem algumas variações deles. O meu aqui, no caso, que eu estou no Mac, ele é o Ctrl e fecha a barra. Ó, tá vendo? Mostrou e escondeu aqui na minha tela. Mas no Windows me falaram que era... Epa! Pronto. No Windows me falaram aqui que era o abre colchetes, mas eu testei no meu Windows, e no meu Windows era fecha colchetes. Então, eu não sei, pode ser o abre colchetes, ou fecha colchetes, ou a barra invertida, né? Vocês testem aí para ver. Não sei por que acaba tendo essa diferença
nesse mostrar e esconder interface de um para outro. Mas esse aqui, por exemplo, já chegaram para mim e falaram assim, Zag, me ajuda, escondi tudo aqui, não consigo mexer mais nada no Figma. O que eu faço? Eu falo assim, não, aperta aí, Ctrl barra invertida. Aí apareceu tudo de novo, né? Segurar o Shift, você seleciona mais de um elemento. Assim como no Windows, por exemplo, você quer selecionar mais de uma pasta ao mesmo tempo, você segura o Shift, aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero pegar o escrito Shift aqui e o escrito espaço aqui. O que eu vou fazer? Eu vou segurar o Ctrl para ele vir só nesse escrito do Shift, vou apertar, selecionei o escrito Shift. Agora eu vou, enquanto eu seguro o Ctrl, vou apertar, segurar o Shift também e ir lá no espaço, ó. O Ctrl para ele mirar só no escrito espaço e o Shift para selecionar mais de um elemento ao mesmo tempo. Selecionei, pronto, ó. Selecionei aqui o espaço e o Shift ao mesmo tempo. Entenderam? É isso aí. Deu um Ctrl Z aqui para voltar ao normal, Ctrl Z famoso em tudo também, né? Mesmo atalho para tudo. E segurar o Alt quando eu estou com um elemento selecionado. Então, por exemplo, selecionei aqui esse atalhozinho, o desenho da teclinha aqui do Alt. Se eu segurar o Alt e vir aqui em cima do elemento Shift, segurando o Ctrl também, porque eu não quero esse grupo aqui que ele selecionou inteiro, tá vendo? Eu quero só o desenho da teclinha Shift. Então, eu vou segurar o Ctrl para ele mirar só ali no Shift e vou apertar o Alt. Ali, ó. Ele me mostrou que entre essa tecla e outra tem 374 pixels de distância entre um e outro. Vamos ver ali para o Ctrl de cima, ó, 250. Vamos supor aqui, para a borda desse design, ó, tem 286 pixels para o lado esquerdo e 1407 pixels para o lado esquerdo. Então é algo bem legal, às vezes, para a gente descobrir a distância entre um elemento e outro, ou quanto de borda tem de um elemento até a borda daquela tela, daquele design. É algo bem legal também. Interatividade em grupo. Isso aqui é bem legal também. Eu vejo que o pessoal não conhece, não costuma usar. O que temos aqui? Temos esse fonezinho aqui em cima, tá vendo? Isso aqui a gente cria uma chamada de voz. Então a gente consegue criar calls de dentro do próprio Figma com quem está online naquele projeto. Infelizmente, essa é uma funcionalidade paga do Figma. Então, não é todo mundo que vai conseguir usar, né? Não é sempre. Eu não sei se todo mundo dentro do projeto tem que ter o Figma pago para conseguir usar isso, etc. Mas saibam que existe essa possibilidade. Aqui, como falei outra hora, temos todo mundo que está online no projeto naquele momento. Então, aqui temos o Comunica, a Adriana, o Felipe. Algo que é bem legal aqui é que se eu clicar no ícone daquela pessoa, eu vou ser teleportado para a visualização dela. Então, por exemplo, vamos ver aqui que o Felipe está vendo. Felipe, mexa seu mouse aí que eu vou te olhar, hein, ó. Ah, ele ali, ó, o Felipe, ó, tá vendo? Eu não tô clicando em nada, ó, minhas mãos estão atadas aqui. É o Felipe que tá mexendo no Figma dele e eu tô vendo o que o Felipe tá fazendo. Entendeu? Então é algo bem legal, às vezes, assim, sei lá, você tá perdido no projeto, o cara tá mostrando e falando assim, não, ó, olha essa tela aqui, esse elemento, não sei o quê, tem 1 bilhão de telas no projeto. Ah, mas é fácil você clicar ali no perfil do cara e ter a mesma visualização que ele tá tendo naquele momento, entendeu? Então você já é teleportado para aquilo lá. Outra coisa bem legal é que se você clicar no seu ícone, aparece aqui, ó, Spotlight Me. Se eu clicar aqui, ó, vai aparecer uma contagem regressiva. Quando acabar, todo mundo que não tiver cancelado vai ser teleportado para minha tela. Então, por exemplo, aqui na minha visualização não aconteceu nada, mas todo mundo que estava online aqui no projeto, ao menos que tenha cancelado essa opção, tá olhando minha tela aqui, ó. Agora eles estão tendo essa mesma visualização que eu tô. Entendeu? Então tá todo mundo me acompanhando. Então, às vezes, a pessoa também não tá te achando ali, você fala assim, não, ó, vou chamar a atenção aqui para mim, ó. Você clica lá, chama a atenção, o cara vai ser teleportado para sua visualização. Isso aqui é bem legal também. Então, às vezes, o pessoal fica... vou apresentar aqui o projeto no Figma, aqui no Meet, vou compartilhar minha tela e mostrar para os outros, mas às vezes compensa muito mais o pessoal entrar no seu projeto do Figma e você mostrar por dentro do próprio Figma, que vai ter menos delay e a qualidade vai ser muito melhor, né? Do que você compartilhar sua tela pelo Meet, entendeu? Então tá aí uma opção bem legal também. Outra opção... tem um botãozinho aqui também de... Vou parar de compartilhar aqui, viu, pessoal? Agora vocês estão livres novamente. Temos aqui também esse botão de compartilhar. Aqui a gente compartilha o projeto com todo mundo, né? E demos as permissões também. Então, aqui nesse caso, esse projeto eu dei uma permissão para editar todo mundo que tiver o link, então todo mundo pode editar. Mas tem também a permissão só de visualizar, que aí você não tem acesso a essa aba de design, por exemplo, aqui desse lado direito. Você não tem, você só consegue visualizar os elementos e não consegue alterar o projeto. E aqui temos todo mundo, então, que tem acesso a esse projeto. Então, tipo, a Thaís está aqui, o Otávio está aqui, o Lucas Santana, entendeu? Então, todo mundo que tem. E você consegue também, aqui, escrever o e-mail de quem você quer compartilhar aquele projeto.
Ou você pode clicar aqui embaixo também no copiar link e mandar o link desse projeto para alguém. Então, de repente, você vai mandar o projeto para o cliente, vai mandar o projeto por e-mail para alguém, você pode pegar esse link aqui e mandar lá para o cliente ou para a pessoa que você quer compartilhar esse projeto. Legal? Depois temos o que também? Temos os comentários. Eu falei que eu ia explicar um pouquinho melhor mais para frente a ferramenta de comentários. O que é os comentários? Temos aqui essa ferramenta em cima, que é os comentários. Se a gente clica aqui, ó, pum, ele vai abrir um lugarzinho de comentário. Aí a gente consegue escrever e deixar um comentário ali. No caso aqui, só para exemplificar, eu já deixei um comentário 2 dias atrás, que é: vocês podem adicionar comentários. Quando você clica, ele vai abrir essa janelinha aqui, que é quase um chat. Então, o que é legal? A pessoa pode inicialmente deixar um comentário e o resto vai comentando aqui embaixo, respondendo. Você pode, inclusive, aqui, ó, como eu coloquei exemplo, usar emoji. Você pode dar um arroba aqui, ó. Vou dar um arroba Thaís, ó. Já que eu sei que a Thaís está aqui no projeto, ó. Arroba Thaís de Mendes. Se eu coloco aqui, ó, plau. Ah lá, a Thaís acabou de colocar um comentário aqui, inclusive. Mas eu marquei ela. Então, eu marcando ela, tanto ela vai provavelmente receber um e-mail falando que ela foi marcada no Figma, né? Então vai notificar ela. Quanto aqui do lado, quando, ó, tá vendo? Pode até reparar que a minha ferramentinha do comentário ali em cima ficou com a bolinha vermelha, quer dizer que tem um comentário novo no projeto. Então eu clicando aqui, ó, AK. Já vai aparecer em ordem cronológica aqui os comentários, e tá aqui o último da Thaís, ó. Thaís de Mendes adicionou um comentário que está escrito comentários relevantes, né? Então aqui vai ficar então, toda uma atualização, né, desses status. A gente consegue fazer esse chat. E conseguimos, inclusive, Thaís, me desculpe, mas eu vou marcar o seu comentário como resolvido. Se a gente clicar aqui, resolvido, o comentário da Thaís sumiu, entendeu? Então, tá feito. Então, de repente, você pode usar esse comentário para quê? Tô lá no design que o designer fez, tem um componente ali super estranho, que eu não entendi como que é para ele se comportar, qual que vai ser o comportamento dele. Eu vou lá, clico no componente e vou, @designer. Não entendi como funciona. Me explica. E pronto. Aí depois o designer vai ver isso aqui depois e vai lá e fala assim, ó, fulano, funciona assim, 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 assado. Entendeu? Aí você foi lá e falou assim, entendi. Foi lá, programei aquele componente, tudo feito, resolvido. Entendeu? Então é algo bem legal que vocês podem usar também no seu dia a dia, que acho que vai dar uma facilitada tanto na comunicação quanto no resolvimento de problemas de vocês, né? Legal, então temos aí essa opção de comentários. Modo inspecionar. Isso aqui é bem legal também para vocês devs usarem. Aqui em cima, tá vendo nessa barra lateral, onde a gente tem as opções de design? Lá em cima, logo embaixo do botão de compartilhar, temos uma aba Prototype e temos uma aba Inspect. Essa aba Inspect é a mesma coisa que dá um Inspect lá no seu navegador. Né? Quando você abre o site e dá aquele Inspect, que ele vai te mostrar todo o código, aqui é a mesma coisa, só que ele vai te dar o código, geralmente de CSS, ele também dá a opção de Android ou iOS, mas ele vai te dar o código daquele design. Então, por exemplo, vamos selecionar aqui. Vou selecionar aqui pelo ladinho, acho que vai ser melhor. Pronto. Selecionei essa aba aqui, o modo inspecionar. Olha aqui do lado. Ele já me deu aqui o código CSS, me deu uma posição relativa, o tamanho 1920 por 1080p, me deu a cor desse plano de fundo desse azul que eu estou usando aqui, né, o código hexadecimal dele. Me deu aqui a posição que ele tem para cima, para baixo, etc. Aqui, como tem poucas informações dentro desse design, e tá dando um pouco código. Vou usar um outro aqui como exemplo. Vou usar esse aplicativo aqui, que eu vou mostrar para vocês já também, mas vou usar ele agora só para exemplificar. Esse daqui foi um aplicativo que eu fiz para um trabalho da faculdade, bem simplesinho, tem só 3 telas e alguns modais. É um aplicativo para o estúdio de yoga que eu fiz. Vamos olhar aqui então, por exemplo. Pessoal, quem está aí no projeto do Figma, por favor, olha aqui no Meet que eu estou mostrando uma outra tela, tá bom? Cola aí, rapidão. Vamos dar um inspect aqui, por exemplo. Aqui ele já está me dando informações diferentes. Então, por exemplo, o tamanho do box sizing, que é border box, o display, que é do tipo flex, a direção do flex, né, que é a responsividade daquele componente, né, no caso desse modal, ele é em coluna, né, então está um em cima do outro. O align dos itens vai ser flex start. Assim, obviamente, isso aqui ele não vai te dar o código pronto, né? Não é a solução de todos os seus problemas para CSS. Até porque, pelo que eu estava conversando aí com alguns devs, né? Conversei com o Luiz, com o Lucas Santana,
Lucas Macedo. Eles falaram que, geralmente, principalmente para essas partes de responsividade, vocês usam porcentagens, né? Então, vocês colocam assim, 80% do tamanho da tela, etc. Então, vocês vão ter que dar uma mudada aqui. É só uma referência mesmo, que vai facilitar o trabalho de vocês. Mas é uma ferramenta legal que vocês podem usar. Talvez tenham bastante informações aqui que vocês consigam usar, né? Dá para dar um Ctrl+C aqui e ir alterando o que não deu certo. Então vamos por aqui, ó, o iOS, ele me deu aqui, ó, background color white, etc. E para Android. Mas eu acho que isso daqui quase ninguém deve usar, né? Também. Acho que deve ser mais essa parte de CSS. E aí, quanto mais complexo... isso aqui, esse inspect, ele também é para o elemento. Então, por exemplo, se eu der um inspect nesse botão específico aqui, ó, ele me deu o código desse botão especificamente, entendeu? Não é o do frame. Antes eu estava com o frame selecionado, ele me deu o CSS do frame. Agora ele vai me dar do botão. Então você seleciona o elemento que você quer ver e clica ali para ver o código dele. Então aqui também, display flex, coluna, centralizado, dull padding, olha que legal, 10 pixels para um e 24 para outro, o gap entre um elemento e outro de 10 pixels. Então ele dá bastante. Ó, a borda arredondada aqui de 100 pixels. Então, ele dá bastante informação que vocês podem usar como referência, que pode também facilitar bastante o trabalho de vocês. Olha que legal, aqui, inclusive, esse modalzinho aqui, todo esse design que eu fiz para esse meu trabalho, eu fiz usando o Material Design, né, que é o Design System do Google. E como eu usei componentes do Design System, ele já veio até aqui com a documentação. Ó, vamos clicar aqui, vamos ver se ele abre. Ele abriu na minha outra tela, mas eu vou jogar para a tela de vocês aqui, ó. Lá, já abriu até a documentação de botões, ó. Que era o botão, não estava com o botão selecionado ali? Já me levou até para a documentação do botão do Material. Ó. Bem legal, né? Bem massa. Vamos voltar aqui, então, para o nosso outro Figma aqui, nossa apresentação. É basicamente isso daí, esse modo inspecionar. Usem e abusem dele, mas não tanto, né? Usem como referência também. Vamos para a próxima aqui. Abrindo protótipos, isso daqui é algo bem legal também, que eu acho que vocês devs não costumam usar tanto, que é essa parte de visualização de protótipos. Que quando a gente cria o design no Figma, a gente não só cria as telas, mas nós fazemos animações, transições, prototipações, às vezes de baixa fidelidade, de alta fidelidade, dá para fazer algumas animações absurdas no Figma. E como a gente consegue abrir esses protótipos? Se a gente clicar aqui nessa setinha, ó, lá em cima no apresentar, ele já vai abrir. Ele vai abrir o protótipo para nós aqui dentro do Figma mesmo. Ó, vamos abrir aqui, ele vai dar uma carregada rapidinho. E ele vai apresentar um protótipo daquelas telas ali de apresentação que nós estávamos vendo. Aqui, ó, Figma para Devs, aquela primeira tela que eu fiz. Se passando. Aqui eu não prototipei nada, então ele está quase como um slideshow mesmo, né? Passando de um lado para o outro. Só. Mas agora vamos voltar ali para aquele projetinho. Pessoal que está aí no projeto do Figma, volta aqui para o Meet rapidinho. Vou mostrar para vocês esse projetinho do Fluxus que eu estava fazendo aqui, do Fluxus Yoga. Quando a gente clica aqui, ó, deixa eu tirar um zoom um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Quando a gente clica lá em cima, do lado da aba Inspect que eu acabei de mostrar, tem aquela abinha no meio ali entre Design e Inspect, que é o Prototype. Quando a gente clica nela, a gente vai entrar no modo Prototype. Observem aqui como a visualização já muda também, ó. Pum! Já mudou. Então, aqui nós temos as opções de prototipação, aqui nessa barra do lado direito, e aqui temos as prototipagens que no caso, eu fiz para esse design, né? Então, por exemplo, eu fiz um clique, que quando clicarmos nessa barrinha aqui, nessa janelinha aqui, ele vai nos redirecionar para quê? Para esse modal aqui. No caso, não vai redirecionar. Eu fiz uma animação específica de sobrepor. Então, ele vai ser sobreposto em cima dessa tela aqui, vai sobrepor esse modal aqui. E aí depois, ó, reparem que tem outra setinha aqui, que também fiz uma prototipação, de que quando eu clicar para confirmar, esse modal vai fechar e voltar para essa tela de cima. Ou se eu clicar aqui no botão desmarcar, ele também vai fechar e voltar para essa tela de cima. Eu prototipei, então, esse aplicativo inteiro. Fui colocando todos os cliques para que tela leva o clique daquele botão, daquele menu, o que vai acontecer, e etc, etc. Fui fazendo toda essa programação. E aqui, ó, temos uma visualização de como fica esse protótipo aqui. Deixa eu ver até se eu consigo dar um zoomzinho nele. Não consigo. Pitch to screen? Não. Enfim, vamos continuar assim. Temos aqui a visualização, no caso aqui é um app de celular, mas a gente consegue visualizar ele no computador normalmente, o protótipo. Então aqui conseguimos ver um scroll para cima e para baixo. Aquela prototipação que eu acabei de mostrar ali, de quando a gente clicar aqui nesse divisinho aqui, vai abrir um modal por cima, ó. Tcharam!
Tá vendo? Se for uma prototipação bem feita, de alta fidelidade, você consegue enganar alguém que um protótipo desse aqui é um aplicativo rodando no celular dela. Você consegue fazer animações muito complexas e muito interessantes. Então, se eu clicar aqui em confirmar, ele vai fechar o modal, ó. Fechou. Então, vamos para outra tela aqui no menu, ó. Fui para essa outra tela, vamos abrir esse modalzinho, confirmar também. Aqui, ó, vamos abrir essa tela. Você consegue colocar scrolls laterais de um lado para o outro, e etc. Então, pessoal, usem essa parte de prototipação. Visualizem como que o designer fez a prototipação, que assim vocês vão conseguir ter também uma ideia de como essas animações foram feitas. Então, por exemplo, um hover de botão, de você colocar o mouse em cima daquele botão e o botão trocar de cor, aumentar de tamanho, etc., você não vai conseguir visualizar isso daí só olhando o projeto do Figma ali. Você tem que abrir a prototipação. Por exemplo, tenho também esse outro projetinho aqui, deixa eu só colar para cá, rapidão. Ó, vou abrir este projeto aqui, este protótipo. Mas aí, esse aqui eu vou dar outra opção para vocês. Outra opção bem legal. Não vou abrir ele aqui no Figma, assim como eu fiz esse daqui do Fluxus. Eu vou abrir ele no meu navegador diretamente. Tenho aqui, ó, o aplicativo do Figma Mirror. O que é o Figma Mirror? Ele é... Aqui ele abriu, no caso, aquele aplicativo grandão, né? Mas calma um pouco aí que eu já vou mostrar. Vou atualizar ele até aqui, ó, para vocês verem. Ele é o site que você vai entrar aqui, figma.com/mirror, que ele vai te dar uma visualização, praticamente um monitoramento daquele sua tela, de como você está sendo feita direto no seu navegador. A primeira vez que você entra aqui, você vai ter que fazer o login, mas não vai aparecer nada. E ele está até falando assim, ó, selecione o frame que você quer. Então, por exemplo, tenho esta landing page aqui que eu acabei de mostrar, que eu fiz. Vou selecionar esse frame aqui de toda essa landing page e vou voltar lá para o navegador. Ah lá, tá carregando. Tcharam! Abrimos esse protótipo na landing page direto no nosso navegador. Então aqui, ó, novamente, se for bem feito, a gente consegue enganar fácil que isso daqui é um site rodando no navegador, não é um protótipo, entendeu? Então aqui a gente consegue, ó, as animações que eu coloquei aqui de hover, por exemplo, desses nomes aqui do menu trocando de cor. Vamos aqui para baixo um pouquinho. Ó, esses ícones aqui de parceiros também trocam de cor, né? Isso aqui tudo você só consegue visualizar abrindo o protótipo. Você não consegue visualizar só olhando o projeto do Figma. Então, novamente reforçando, abram o protótipo para ver como ficou, que aí vocês vão ter uma ideia legal de como que o designer pensou essas prototipações, né? Essas animações, de como vai para uma tela para outra, se o modal é para vir de cima, se é para o lado, de baixo, como que é. Então a gente consegue ter essa visualização legal. Outra coisa que esse Figma Mirror aqui pode ser muito interessante para vocês usarem é como uma referência. Porque às vezes você vê essa tela aqui, lá no projeto do Figma, é uma coisa. Você vê ele aberto aqui, em full screen, no seu navegador, como ele devia estar rodando, é outra. Então, uma ideia também aí que eu deixo, abre o projeto no Figma Mirror numa aba e abre na sua outra aba o seu projeto que está ali em produção. E assim você consegue mudar rapidinho de uma aba para outra e ver qual que é a diferença. Então você vê assim, esse botão aqui tá maior no meu, vou ter que diminuir ele um pouquinho. Esse aqui a animação não tá legal, vou ter que fazer outra coisa, entendeu? Então é algo bem legal que vocês conseguem usar paralelamente aí durante a sua produção para usar de referência. Algo que eu uso bastante, às vezes, vamos supor que eu preciso fazer uma mudança aqui nesse botão e eu preciso deixar ele num zoomzinho aqui para eu ver um detalhinho nesse botão aqui que eu preciso, entendeu? Então eu deixo o meu Figma aqui numa tela, que é que eu estou mexendo, né, para eu ir vendo desse zoom com detalhes, e deixo o Figma Mirror grande, aberto do lado, para eu conseguir ver ali já como que ele tá, entendeu? Já consigo ver as mudanças automaticamente em tamanho real, sem precisar ficar, por exemplo, mudo, tiro o zoom, não gostei. Coloco zoom, mudo, tiro o zoom, entendeu? Já vou vendo numa tela do lado ali como que tá ficando. E outra opção para vocês visualizarem os protótipos é com o aplicativo oficial do Figma. Eu vou tentar mostrar aqui no meu celular, rodando, não sei se vocês vão conseguir visualizar direito na câmera, mas vou tentar aqui, ó. Tô rodando aquele mesmo aplicativo do Fluxus App, que eu acabei de mostrar para vocês rodando aqui dentro do Figma, mas agora, tá meio estourado aqui, mas talvez dê para ver um pouquinho. Mas agora rodando aqui no meu celular, ó. Então, você consegue ter uma visualização perfeita de como que era para ficar esse aplicativo no celular. Legal? Então tá aí uma boa opção também de como vocês abrirem o protótipo. Direto no celular, assim você já vê o clique, se o botão tá grande, se o botão tá pequeno, também é uma boa opção. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação do Figma para Devs. Estamos quase terminando, viu, pessoal? Aqui, ó. Importante. Frisa aqui, ó.
foco total, exportando. Gente, deixei até o título aí de uma cor diferente. Esse aqui, essa funcionalidade de exportar, foi uma das principais coisas que me fez querer fazer esse meetup aqui, né? Esse Tech Talk. Por quê? Muitas vezes, todo projeto, sem exceção, chega alguém pedindo assim, Zag, me manda esse ícone da empresa que você usou aqui, me manda o logo que você usou aqui, esse ícone, etc, etc. E aí, tudo bem, de boa, vou lá, exporto, mando para a pessoa no Slack, mas vocês conseguem exportar de dentro do próprio Figma, entendeu? Vocês mesmos conseguem ter acesso a isso aí. Para exportar, vamos fazer aqui um exercício rápido aqui, só para mostrar. Vocês têm que vir aqui nessa última aba que tem aqui do lado. Exportar no Figma é meio difícil. Eu também fiquei um pouco confuso nas primeiras vezes. Eu tive até que pedir ajuda lá para o Akira, ele que me ajudou a exportar meu primeiro arquivo. Aqui embaixo tem essa abinha, export com maisinho. Você clica ali, ó, pum! Abrimos, agora tem essa abinha aqui embaixo. Aqui a gente consegue configurar o tamanho dessa imagem. Então, por exemplo, a resolução dela se vai ser 2 vezes o tamanho que foi criado aqui no Figma. Uma, meia. A gente consegue mudar o formato da imagem, PNG, JPEG, SVG, PDF, e etc. Colocar algum nome modificado aqui e exportar. Só clicar aqui nesse botão de exportar depois. Vou falar para o pessoal que está aqui online fazer um exercício já também, mas antes, vamos falar um pouquinho aqui sobre formatos de imagem. Acho que a maioria já deve saber a respeito disso aqui, mas só para dar uma reforçada. Aqui a gente consegue, dentro do Figma, exportar em 4 formatos diferentes. SVG, PNG, JPEG e PDF. SVG, pessoal, é o formato ideal para vocês exportarem ícones e logos para usar no projeto de vocês. Por quê? O SVG ele é um arquivo no formato vetorizado, ou seja, ele não é por pixels, não tem um pixel do lado do outro, assim, que quando você tira o zoom dos pixels pequenininho, ele forma aquela imagem que você quer. Não, ele é uma imagem em código, que quando aberta, o computador vai desenhar ao mesmo tempo ali aquela imagem, entendeu? Então você pode deixar aquela imagem 2 por 2 pixels, ou do tamanho de um outdoor, que ela não vai perder resolução nenhuma, porque é um código que está sendo feito na hora, né? Renderizado na hora aquele código no formato de imagem. Então, tentem sempre que possível usar SVG no projeto de vocês. Eu estava conversando aí com o pessoal também, me falaram que alguns devs têm um certo preconceito em usar SVG, por quê? Por ser uma imagem em formato de código, isso pode dar uma poluída no código de vocês, né? Porque você, por exemplo, vai usar um PNG, você vai colocar lá o href e referenciar a imagem que você quer puxar para dentro do seu arquivo, né? Uma linha ali, você acabou. Às vezes um SVG, se for uma imagem muito complexa, pode ter centenas de linhas aquele SVG. Mas a boa prática, assim, o ideal é vocês usarem SVG. Porque se de repente alguém for abrir o site lá que vocês programaram numa TV 120K, não vai distorcer nenhum ícone, que no caso o PNG distorceria. Entendeu? Então sempre tentem usar SVG no projeto de vocês. Esse é o ideal. Falar um pouquinho sobre PNG. PNG ele não é vetorizado, mas ele tem uma boa qualidade e permite fundo transparente. Então, vocês podem exportar algumas imagens com fundo transparente. Vamos supor que vocês tenham um mockup lá que nem eu mostrei aqui nesse daqui da UP. Você tem esse celular aqui. Esse celular aqui não dá para ser vetorizado, né? Ele tem que ser um PNG. Então, nesses casos assim, tudo bem. Ou se caso vocês não tenham acesso àquela imagem em SVG, pode usar PNG também, que a qualidade vai ser boa. Só não é o ideal mesmo. JPEG, ele é compactado, né, um PNG compactado, então ele não é vetorizado também, não permite fundo transparente e tem uma qualidade mais baixa. Mas, por exemplo, se você quiser exportar uma tela aqui para mandar para aprovação para um cliente, você manda lá. Entendeu? Você pode mandar para um JPEG, mandar por e-mail, que vai ficar levinho. E o PDF, ele é vetorizado, então ele também não vai perder qualidade. Ele é compactado, então ele vai ser mais leve que o SVG, porém você não consegue colocar um PDF no seu site, né? O SVG ele é um formato pensado para produtos digitais. Ele é um formato pensado para a gente usar em app, sites, etc. O PDF não. O PDF ele também não possibilita edição. Então, ele seria ideal para você, por exemplo, mandar uma revista para imprimir, entendeu? Porque ele pode imprimir aquela revista do tamanho do outdoor também, que não vai perder qualidade, e ele não vai poder ser editado facilmente, entendeu? Então, essa que são as principais diferenças. Só reforçando, sempre que possível, usem SVG. Aqui eu coloquei esses 2 porquinhos aqui, só para exemplificar. O porquinho rosa, ele está em SVG. O porquinho verde eu exportei e joguei ele aqui de novo em PNG. Ele está com fundo transparente, porquinho verde, mas se a gente der um zoom, ó, tá vendo que a gente consegue, ó, pertinho já começar a ver os pixels do desenho?
Agora, o porquinho rosa que tá em SVG, ó, posso dar o zoom que for que ele não vai perder qualidade, porque ele está sendo renderizado pelo Figma aqui ao mesmo tempo. Outra vantagem legal desse VG é que ele é todo feito em camadas. Então, cada elementinho desse aqui é um desenho diferente. Então, por exemplo, essa orelhinha aqui é uma coisa, essa aqui é outra, o narizinho aqui é outra. Você pode ver até que o Figma seleciona as coisas diferentes. Então, isso nos permite, se eu quiser trocar a cor do corpo do porquinho, quiser deixar o porquinho de corpo verde, eu deixo. Se eu quiser deixar o nariz dele amarelo, eu deixo. Entendeu? Ele tá todo em camadas. Esse verde aqui eu tenho 0 edição. Não consigo editar ele. Outra coisa que isso nos possibilita fazer legal é que tudo isso aqui está em camadas. Então a gente consegue fazer animações em Java com isso também. Então vamos supor que eu queria fazer uma animação dessa moedinha aqui, ó. Das 3 moedinhas, vai. Vamos supor que eu quero fazer uma animação das moedinhas caindo e elas vão entrar no porquinho. Plum! Eu consigo, porque lá no nosso código, cada elemento desse aqui vai ser uma camada, você vai pegar as 3 camadas e fazer uma animação em Java desses elementos descendo e entrando no porquinho, entendeu? Então, SVG também nos possibilita isso, fazer animações em JavaScript. Aqui do ladinho, eu fiz um exercício de exportação, coloquei algumas imagens aqui, aleatórias. Quem tiver online e quiser exportar para fazer o teste, tentar. Temos diferentes tipos de imagem, né? Essa aqui não tem fundo transparente, essa tem. Mas vamos supor, aqui, esse logo da Domus, ele está em SVG. Então eu consigo, por exemplo, se eu quiser exportar só o logo escrito da Domus aqui, eu venho aqui embaixo, coloco o export, aqui no caso ele já estava, mas eu aperto maisinho, vou exportar o escrito. Exportar, exportando. Ah lá, vou salvar aqui na minha pasta de downloads. Salvei. E se eu vier aqui no meu Finder, vou jogar aqui para vocês verem. Ah lá, ó. Aqui, ó, escrito. Ah, mas eu exportei em PNG. Mas tudo bem, de repente eu queria usar em PNG também. Aí, se eu quiser exportar só o globinho, consigo também. Se eu quiser exportar os dois, eu consigo, porque está em SVG. Entenderam? Ó, que legal. Vou exportar, então, por exemplo, pode ser esse controle aqui. O controlinho tá bonito. Vou exportar ele em SVG. Vou trocar o formato dele, exportar vetor. Ó, reparem que quando eu vou exportar em SVG, ele nem pergunta a qualidade aqui, a densidade que eu quero exportar isso. Porque por ele ser vetorizado, eu posso deixar ele do tamanho que eu quiser, que ele não vai perder qualidade. Ó. Deem uma olhada aqui no Meet de novo, rapidinho, pessoal. Temos aqui, vetor SVG. Se eu clicar nele para abrir, ó, reparem que ele abriu até no meu navegador. Ele nem abriu, tipo, no editor de imagem do Mac meu aqui, nem nada. Ele abriu direto no navegador. Vamos dar um inspect nele. É o F12? Legal. Aqui o código do menino. Tá vendo? Então ele é realmente uma imagem em código. Ele nem abre no editor de imagem, ele abre direto aqui no meu navegador mesmo. Então, tá vendo aqui, ó, porque o pessoal às vezes tem um preconceito, não quer usar? Porque é o tamanho do código desse ícone, né? Um ícone simples de um controlinho de videogame. Mas é o tamanho do código dele. Mas aí vocês dão os pulos, né? Bota entre as chaves ali, esconde as chaves, coloca. Ou referencia ele no outro projeto só chama, para dar uma limpada no código. Aí vocês usem suas criatividades de desenvolvedor, que no caso eu não tenho, né? Mas é isso aí. E olha que legal aqui, ó, também. Se a gente consegue mudar o tamanho dele, ó. Vamos colocar ele 1040 por. Aqui também, vai, vamos colocar 1040. Ah lá, ficou grandão, direto no meu navegador, sem perder qualidade. Olha que interessante. Por isso, usem SVG no projeto de vocês. É basicamente isso aqui, essa parte. Vamos fazer só mais um teste de exportação. Por quê? Vou exportar, vamos supor que toda essa tela aqui, eu quero exportar essa tela com todas essas imagens, com esse grafismo que tem aqui, com o macacão, com o porquinho, com esse grafismo verde que tem aqui. Vou então selecionar esse frame que tem tudo isso aqui dentro, correto? E eu vou exportar o frame. Vamos lá, vou vir aqui, exportar, 14, exercício de exportação, pode ser em JPEG mesmo, e vou salvar aqui. Vamos abrir esse exercício agora. Aqui. Um instantinho para ele abrir. Aqui. Olha só, tudo lindo, perfeito, mas... Epa! Cadê aquele grafismo verde que tinha aqui do lado? Ele não estava lá junto? Por que não exportou? Eu selecionei tudo aquilo lá. Vamos dar uma olhada aqui? Reparem que temos esse frame 14, mas esse grafismo verde aqui, ó, dá uma olhada aqui na camada. Ele tá fora do frame, entendeu? Ele, ó, o frame 14, exercício de exportação, tá aqui. O grafismo tá fora, ele não tá lá dentro. Por isso que quando eu selecionei o frame exercício de exportação e exportei ele não pegou o grafismo, apesar desse grafismo estar em cima, visualmente para nós aqui no Figma, tá um em cima do outro. Porque eu exportei esse frame. Então lembrem sempre disso também, que essas exportações vão ser feitas do elemento, do componente que vocês estão selecionados e do que tem dentro daquele elemento. Então, por exemplo, se eu quiser exportar só um botão,
eu vou selecionar aquele botão e exportar ele. Se eu quiser exportar a tela inteira que tem aquele botão, eu vou selecionar a tela inteira que tem aquele botão dentro. Se o botão estiver fora daquele frame que eu selecionei, ele não vai junto. Entendeu? Por isso que eu dei esse exemplo. Por exemplo, se eu exportasse todo esse grupo aqui, eu exportar o Domus IT com o globinho. Se eu quisesse só o globinho, ó, eu venho aqui na camada globinho, que tem globo aqui, e tem a camada escrita. Ó, eu exportaria uma ou outra, ou as duas juntas eu exporto o frame inteiro, que tem o logo inteiro dentro. Entenderam? Então isso é bem importante também. Estamos terminando aqui já. Acho que é o nosso penúltimo slide. Comunidade. Vou mostrar a comunidade do Figma para vocês, que é bem interessante também. Como a gente acessa a comunidade do Figma? A gente vai ali na casinha que tem lá em cima, do lado das nossas abas. Isso aqui são os meus projetos que eu tenho. Lá do lado esquerdo, em cima, temos recentes, rascunhos e comunidade. A gente clica aqui no comunidade. Ele vai abrir a comunidade. O Figma em si, ele é quase um navegador, né? Pelo menos esse desktop, esse programa desktop do Figma que eu estou usando. Ele é quase um navegador. Então aqui ele abriu a página do comunidade do Figma. Aqui a gente tem coisas que os usuários do Figma publicam aqui. Então a gente consegue achar, por exemplo, design systems prontos, a gente consegue usar designs prontos de tela para, às vezes, usar como referência, pegar algum elemento que a gente vai fazer algo parecido ali, usar de referência também. Ícones, por exemplo, isso aqui, ó, formas abstratas em 3D, sabe? Vamos abrir aqui para dar uma olhada o que é. Ele vai dar uma carregadinha aqui. E aqui, ó, a gente já está tendo praticamente uma visualização do projeto do Figma. Só não está aparecendo nada porque tá tudo preto, pô. Ah, agora está carregando, está acabando de carregar. Enfim. Mas, enfim, entendeu? Aí vocês vão entrando nas páginas aqui, tem a barra de busca aqui em cima, ó, vocês conseguem pesquisar pelos que vocês quiserem também dentro dessa comunidade do Figma. Tem muita coisa aqui, pesquisem. E por último, no nosso slide, temos os plugins. Plugins é algo bem legal do Figma também, bem interessante. Como que funcionam os plugins? Os plugins, a gente também vai procurar eles lá na aba comunidade. Então a gente vem aqui na aba comunidade e a gente procura algum plugin que a gente quer. Os plugins, temos milhares, infinitos de plugins, e cada um também tem o seu uso, né? Vai precisar de uma coisa. Então, minha recomendação é o quê? Se vocês têm algo aqui no Figma que fazem sempre, ou algo que vocês vão ver que vai dar muito trabalho, mano, perde 3, 5 minutinhos ali no YouTube, no Google, ou na própria aba comunidade aqui do Figma, e procura se não tem algum plugin que faça aquilo para você. Porque às vezes, com 2 cliques ali num plugin, ele vai fazer automaticamente algo que você teria muito trabalho para fazer. Então, algo que eu uso, por exemplo, sempre, é criar paleta de cores, né, graduações, gradientes também, né, fazer degradês. Tem uns plugins que fazem degradês ótimos, que me dão paletas de cores que combinam, que são bem legais também. Então, tem diversos plugins, milhares, alguns gratuitos, alguns pagos, a maioria gratuito. Mas vocês conseguem também, então, ir procurando aí e achar um plugin que pode satisfazer sua dor, né? Aqui eu coloquei 3 exemplos de plugin. Como o nosso tempo está bem em cima aqui agora, eu vou dar exemplo só desse último aqui que eu acho bem interessante, mas deem uma lidinha aqui depois nesses outros 2 que eu deixei de recomendação para vocês. São plugins para devs, né, que eu achei que pode contribuir no dia a dia de vocês. Mas aí vocês pesquisem outros depois. Mas o que eu vou usar de exemplo, então, é esse Copydoc aqui. Esse Copydoc, o que ele faz? Ele é basicamente um editorzão de texto que vai gerenciar todo o texto daquele seu projeto, entendeu? Vamos supor que você tenha uma lista lá, gigante, assim, cheia de informação, com um monte de coisa, etc. E aí você vai ter que depois passar para o seu projeto lá todas aquelas informações. Você vai ter que ficar escrevendo na mão, completando aquela tabela lá, na mão, tchá, 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 tchá. Mano, você não precisa. Você passa o Copydoc ele vai pegar todas essas informações de texto que tem dentro daquele projeto e transformar num arquivo para você. Esse arquivo pode ser uma tabela do Excel, ele pode ser um arquivo de nota, né, do Windows, por exemplo, ou até mesmo um arquivo .json. Então, vocês podem retirar essas informações já do design e ele dá prontinho num arquivo .json. Eu não cheguei a testar isso daí também, eu nem manjo tanto de arquivos JSON para testar, para falar assim, não, vai sair perfeito, vocês jogam o arquivo lá no projeto de vocês, vai estar perfeitinho. Mas talvez poupe um trabalho de vocês de ter que ficar escrevendo informação por informação que teria naquele JSON na mão. Talvez pelo menos as palavras ele já te dê pronto para você escrever, você só vai configurando e fazendo alguma alteração ou outra. Legal?
Vou dar um exemplo desse Pixelay aqui, esse primeiro também, que eu achei ele bem interessante. Esse Pixelay, ele vai criar basicamente um link no seu navegador, que você vai ter que logar o seu Figma, né, nele, e também o seu ambiente de desenvolvimento. E ele vai criar um link que você, entrando naquele link, ele vai colocar um em cima do outro. Então, ele vai sobrepor os dois arquivos, o design original feito pelo design, com o seu ambiente de produção, para você conseguir comparar exatamente um em cima do outro, meio transparente, qual que é a diferença de design entre eles. Bem legal também, né? Então, você pode usar também como uma referência ali para ver se um botão está do mesmo tamanho, se ele está muito espaçado, pouco espaçado, e etc. E, pessoal, é basicamente isso aqui. Isso aqui é meu último design, é meu último slide. Eu só tenho um último aqui, que é o meu design de agradecimento, que é este aqui. É isso aí, Domers. Muito obrigado. Foi ótimo poder estar aqui hoje compartilhando algumas dessas informações com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido um pouquinho mais de Figma, que vocês possam lembrar de mim um pouquinho também quando estiverem usando Figma aí, e tenha sido engrandecedor esse Tech Talk para vocês, né? Fiquem à vontade aí, qualquer dúvida que vocês tiverem no Figma, independente no seu projeto, se eu estou no projeto de vocês ou não, se tiver alguma dúvida aí, precisar de ajuda com alguma coisa, chama eu lá e fala assim, Zag, tô com uma dúvida aqui, como que eu exporto esse logo aqui, que eu não consigo exportar esse logo em SVG, me ajuda. Pô, fico à disposição aí, só me chamar lá no Slack, que eu ajudo vocês, combinado? Então, é isso aí. Brigadão. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar agora, pode ficar à vontade. Zag, Oi. foi maravilhoso. Todo que mundo bom. gostou muito, foi muito bom, parabéns. A gente tem umas perguntas aqui no chat, que o pessoal foi mandando durante a apresentação. Se você quiser dar uma olhadinha. Vou dar uma olhada aqui. Show, Zag. Eu vou ter que sair aqui agora, mas parabéns. Foi muito bom, viu? Curti bastante. Que legal. Obrigado. Valeu. Valeu, Gustavo. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu achar as perguntas. Comunica Domus IT, ele é pago, tipos da Adobe? Não, o Figma é 100% gratuito. Ele tem um plano Pro, né, um plano pago, que ele vai dar algumas opções, mas ele é realmente Pro. Então, as opções vai dar mais para quem usa profissionalmente. Então, ele dá, por exemplo, você consegue fazer uma biblioteca de arquivos para usar entre todos os projetos, entre todo mundo da equipe, sabe? É algo, às vezes, que dá para dar uma contornada caso você use o Free. Mas eu não pago. Eu uso até hoje, mais de um ano trabalhando com Figma. Meu Figma é o plano normal, não é pago. Vamos ver outro aqui. Pesado o programa? Não, o programa não é pesado. Ele roda, inclusive, no seu navegador. Você consegue acessar www.figma.com e usar ele direto lá do seu navegador. Acho que é isso, né, que temos de perguntas ali. Isso, acho que são essas mesmo, que o pessoal mandou. Legal. Pô, agradecer aí o pessoal pelas palavras aí. Brigadão, fico feliz que vocês tenham gostado e aproveitado. Então, novamente, qualquer dúvida aí, se tiverem precisar de uma ajuda, só dá um toque lá no Slack que estamos on. Ô Zag, eu tenho uma dúvida. Manda aí. Se eu tiver uma imagem que ela é em PNG e eu precisar usar ela em SVG, eu consigo transformar ela? Cara, no Figma não. Isso daí te daria mais um trabalhinho. Principalmente dependendo da imagem. Por exemplo, essa imagem minha que tá aqui, ó. Eu não conseguiria transformar ela em SVG facilmente, porque ela tem que ser vetorizada. Então, eu ia ter que jogar ela no Illustrator, etc, etc. E como eu falei, o que é o vetorizado? Ele é basicamente um código que vai renderizar aquela sua imagem na tela em tempo real. Então, por exemplo, uma foto realista de pessoa, você não ia conseguir fazer. Você consegue fazer desenhos, entendeu? Então, ele é ideal para isso. Ícones, logos, esse tipo de coisa. Algumas imagens estilizadas, por exemplo, realistas, né? Posso até ver se eu acho aqui, ó. Imagem realista vetorizada. Vamos ver se a gente acha algo legal. Mas não, pelo Figma você não consegue. Aqui, ó. Achei um exemplo legal, ó. Olha essa Viúva Negra aqui. Ela também é pequenininha. Mas, não, ela tá em 6.000 por 4.000. Ela só não abriu inteira mesmo. Vamos ver se ela abre assim. No Pinterest aqui. Enfim, mas tá vendo aqui, ó, que ela tá bem
tá bem estilizada, ela é assim que uma imagem realista, por exemplo, ficaria vetorizada, porque é o código que está desenhando cada uma dessas linhas aqui. Então, não dá para você facilmente, pelo menos, vetorizar um PNG para SVG. Você teria que realmente redesenhar ele, entendeu? O Illustrator, por exemplo, o Adobe Illustrator, faz isso automaticamente. Às vezes fica bom, às vezes fica ruim, dependendo da complexidade da imagem, pode funcionar. Se for, por exemplo, para um ícone, ou um tênis, sei lá, você quer fazer um ícone de um tênis, você joga uma imagem realista do tênis lá, manda ele vetorizar, vai ficar filé. Mas agora, algumas imagens mais complexas, você vai dar uma sofrida, talvez você tenha que dar uma configurada na mão. Entendeu? Entendi. Legal, valeu, Zag. Opa! Ô, Zag, Oi, eu já fiz. Primeiro, parabéns, apresentação muito boa. obrigado. Foi muito interessante porque ali na parte de QA a gente usa bastante para pesquisar justamente como é que foi criada as telas e o pessoal tem usado a principal ferramenta tem sido o Figma, né? Uhum. Então, a minha dúvida é o que é. Às vezes eu estou olhando as telas e aí eu fico na setinha. Você até falou que normalmente ninguém usa a mãozinha. Eu uso bastante a mãozinha justamente para não ter problema de mexer. Mas às vezes está na setinha. E se eu fizer uma alteração sem querer, isso vai alterar toda a parte do projeto ou não? Para quem deu acesso, você só deu acesso para a pessoa ver e tal, mas ela não consegue alterar. Certo. Se a pessoa tem só o acesso de visualização, ela não vai nem conseguir mexer no design. O design vai estar travado, ela realmente só consegue visualizar. Você consegue navegar pelo projeto, né, usando a mãozinha, o cursor, usar aquela parte de inspect, por exemplo, para pegar o código. Você consegue ver a parte de prototipação, mas você não consegue alterar nada. Agora, se você tiver uma permissão de edição e você mexer alguma coisa, vai sim mudar para todo mundo. Eu só não entendi o que você quis dizer assim, como de usar a setinha. Porque tem a setinha que você falou que é onde é a setinha onde a gente coloca e clica ver os tamanhos, as distâncias, para ver todo o design, né? Uhum. E ali em cima do lado do comentário tem a mãozinha. Ah, certo. Normalmente eu uso a mãozinha justamente por isso, porque eu não sei que tipo de acesso o cliente me deu. Então, às vezes, o medo de mexer no design do cliente acaba... eu fico com medo de mexer nisso, então eu uso muito a mãozinha, porque para fazer o que você falou. Aí, quando eu clico no ícone, aí eu vou lá na setinha, clico no ícone para poder ver na lateral todas as descrições, inclusive tamanho, fonte, tudo, que é isso que eu preciso comparar bastante, né? Mas é isso, eu não sei se eu consegui explicar, se você entendeu? Entendi agora. Eu acho uma boa, assim, se você tem medo, assim, de alterar o design, uma coisa, usa a mãozinha mesmo, porque a mãozinha, ela não faz alteração nenhuma, né? Mas aí, por exemplo, se eu mexer aqui em alguma coisa, é que essa tela aqui tá travada. Mas se eu mexer alguma coisa aqui com o cursor, ele vai alterar sim. Mas você pode também sempre dar um Ctrl Z e voltar, né? Então também pode ficar tranquilo. Ctrl Z salva tudo. Salva. Nossa, já salvou muito minha vida, inclusive. Tá certo, obrigada. Opa. Mais alguém tem alguma pergunta, observação? É isso, né? Alguém tem alguma pergunta, gente? Bom, é isso, Zag. Muito obrigada pelo seu tempo. Acredito que a gente aprendeu muito aqui. Já tô até com vontade de usar Figma, aprender. Mas foi muito bom, muito obrigada. E é isso. Vejo vocês no próximo, pessoal. Muito obrigada. Legal. Obrigado, pessoal. Valeu e bom fim de tarde aí. Gente, tchau. Tchau, pessoal. Parabéns, Zag. Obrigado.